Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Olá, minha irmã, meu irmão, paz e bem. Eu sou o Frei Alessandro Mário Farinasso, atualmente pároco da paróquia São José Operário de Céu Azul, no Paraná, e trago para você a reflexão do Evangelho deste domingo. Celebramos neste domingo, dia 16 de novembro, o 33º domingo do tempo comum. Estamos nos aproximando do fim do nosso ano litúrgico, que vai sempre nos colocando na conclusão deste tempo de discipulado, de caminhada junto de Jesus, e já vai nos introduzir num novo tempo, num novo ano litúrgico, que é o Advento. Portanto, irmãos e irmãs, a palavra de Deus convida-nos a lançar um olhar sobre a história da humanidade e sobre aquilo que nos espera quando o nosso caminho na Terra terminar. Garante-nos que caminhamos ao encontro de Deus, da vida verdadeira. A história da humanidade não é uma história de perdição, mas sim uma história de salvação. Estamos caminhando ao encontro de Deus. É tendo diante dos olhos esse horizonte que devemos enfrentar a vida a cada dia e também derrotarmos as dificuldades que o caminho do nosso dia a dia, da nossa vida, pode nos apresentar. Confiança em Deus. O Evangelho para este domingo é o Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 21, dos versículos 5 a 19. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governantes por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos diante de nós este Evangelho e temos também as primeiras duas leituras que a liturgia nos oferece. A primeira do livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 19 a 20, temos ali um anúncio, a uma comunidade um tanto quanto desanimada, que ao contrário dos que se dizem céticos, Deus não abandonou o seu povo. Deus nem deixou o mal assumir as rédeas da história da humanidade. No tempo oportuno, temos que entender, Deus vai atuar, vai limpar o mundo, vai derrotar as forças da opressão, da morte, que privam a humanidade de vida. Ou seja, das cinzas do mundo velho, Deus vai fazer nascer um mundo novo, iluminado pela luz
da salvação. Como segunda leitura, temos a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, dos versículos 7 a 12. Nesta leitura, o apóstolo Paulo pede aos cristãos de Tessalônica, e também, claro, aos cristãos de todas as épocas e lugares, que não se instalem na mediocridade, na apatia, na ociosidade, mas sejam protagonistas da história, ou seja, sejam pessoas comprometidas com a construção do reino de Deus. Viver com os olhos postos em Deus não significa colocar-se à margem da construção do mundo. Todos nós somos responsáveis. E assim, irmãos e irmãs, nos dediquemos um pouco ao tema do Evangelho deste domingo, de São Lucas, capítulo 21, dos versículos 5 a 19. Este Evangelho do 33º domingo comum, ele está nos situando na cidade de Jerusalém. Estamos ali praticamente num dos dias que antecedem a prisão, a condenação e a morte de Jesus na cruz. O programa de Jesus nestes dias é como que sempre igual. De manhã, Jesus dirige-se ao templo, passa aí o dia, praticamente ele passa o dia ensinando no templo. Ao final da tarde, ele sai da cidade, atravessa o vale do Cedron e vai até o Monte das Oliveiras, onde lá ele passa a noite. Estes dias também vão ser marcados por diversas controvérsias entre Jesus e os líderes judaicos, que o estão já perseguindo há tempo. Diante disso, começamos a entender que a sombra da cruz paira a cada instante no horizonte mais próximo de Jesus. Jesus sabe de tudo isso. Tudo começa, essa discussão, esses fatos do Evangelho de hoje, tudo começa com os comentários de algumas pessoas sobre a beleza e a riqueza do Templo de Jerusalém. Diz ali Lucas 21, versículo 5. Realmente, o templo era, na verdade, uma construção magnífica, nada comparado àquilo que nós já vimos ou conhecemos. Se diz ali que Herodes, o Grande, tinha começado as obras de ampliação e de restauração do templo no ano 19, ainda antes de Cristo. Mas na época em que Jesus andava por Jerusalém, os trabalhos, então, eles continuavam. A área do templo, veja bem, era ocupada por uma superfície de 1.500 metros quadrados. E ali tinham pedras utilizadas na construção que chegavam a ter 20 metros de comprimento. Imaginemos a cena. Eram umas pedras, tudo coberto de mármore branco, e o templo refletia até os raios do sol e brilhava como uma joia preciosa. Assim, em resposta aos comentários sobre a grandiosidade e também a beleza do templo, Jesus avisa que um dia toda essa construção desaparecerá. Não sobrará pedra sobre pedra. Muito impressionados, aqueles que dialogavam ali com Jesus vão lhe pedir algumas explicações e perguntam: quando será isso? Em resposta, Jesus deixa-lhes uma longa instrução que ela é conhecida neste capítulo 21 como o grande discurso escatológico de Jesus, a escatologia, que trata a respeito das coisas últimas, ou seja, do fim. Na versão do evangelista Lucas, este chamado discurso escatológico de Jesus, ele refere-se a 3 momentos ou temas da história futura. O primeiro deles, a destruição de Jerusalém. Esta destruição que iria concretizar-se mais ou menos no ano 70. Depois, as sucessões que os discípulos iriam enfrentar ao longo do seu caminho histórico e, por fim, a vinda definitiva do Filho do Homem. De acordo com este texto de Lucas, Jesus recorre para falar de tudo isto a imagens que eram como que modelos daquilo que os pregadores escatológicos da época se serviam quando discorriam sobre o fim dos tempos. A finalidade de Lucas, ao oferecer-nos este discurso de Jesus,
não é tanto para descrever os acontecimentos da história futura da humanidade, mas ele quer sim transmitir àqueles que creem, né, aos crentes da década de 80 do primeiro século e aos crentes, né, ou seja, aqueles que acreditam de todas as épocas, transmitir a força para viverem o seu compromisso com Jesus no meio das dificuldades, no meio das incompreensões, das perseguições que a história os obrigará a enfrentar, né? Então este é o contexto no qual este evangelho é escrito. O que nós podemos perceber, né, e ter também para a nossa vivência a partir deste texto bíblico? Vejam, a resposta de Jesus às palavras, né, daqueles que comentam a grandiosidade, a beleza do Templo de Jerusalém, não é uma resposta de um historiador, digamos assim, de um analista político ou de um guia turístico, não. A resposta de Jesus a estas pessoas é uma resposta de um profeta. No século VIII a.C., né, nós já vimos isto, o profeta Miqueias, ele, impressionado pelas injustiças cometidas pela classe dirigente de Jerusalém, ele tinha previsto a destruição de Jerusalém e também do templo. Depois, no século VII a.C., também o profeta Jeremias, depois de denunciar a conversão do templo, né, como se fosse um covil de ladrões, ele tinha avisado que esse lugar sagrado, por excelência, ele seria destruído. Assim, Jesus, alguns dias antes da cena que o evangelho deste domingo nos descreve, Jesus tinha expulsado do templo os vendedores que lá operavam e que tinham feito da casa de oração uma casa de comércio, né? Recordemos que isso nós refletimos no domingo passado, quando nós celebramos a dedicação da Basílica de São João do Latrão, né? Depois, temos também no discurso, né, quando Jesus passa por Jerusalém, todos os dias ele se encontrava no templo com os dirigentes judaicos, né, com fariseus, mestres da lei, que recusavam abertamente a proposta de salvação que Jesus oferecia a eles. E aí, em continuidade com o discurso profético, Jesus anuncia o quê? A destruição do templo. Porque Israel, porque o povo não aceitou aquele que foi enviado por Deus, nem a proposta de salvação que ele trazia. Aqueles, eles quiseram confiar, né, preferiram confiar em si mesmo antes de confiar em Jesus. Portanto, aquela casa não será mais o lugar onde Deus reside no meio do seu povo, o lugar onde Israel se encontra com Deus. A fase de Israel, a fase do templo, praticamente terminaria. Como já não faz sentido, aquele lugar será então destruído. Aparentemente, aqueles que interagem com Jesus, eles não medem o alcance das suas palavras proféticas. O que lhes interessa era o quê? Saber quando é que Jerusalém e o templo seriam destruídos. Esta era a preocupação das pessoas. Jesus, contudo, não tem qualquer interesse em comprometer-se com datas ou com momentos históricos. Não é a questão cronológica. O interesse de Jesus está onde? Em preparar para o tempo que há de vir todos aqueles que estiverem disponíveis para acolher a proposta de salvação que ele traz. Esta é a preocupação de Jesus. Sim, irá começar um novo tempo, uma nova fase da história da salvação. Será o tempo da igreja, o tempo em que a comunidade dos discípulos, caminhando na história, testemunhará a salvação diante de todos os povos da terra. Esse novo tempo vai culminar com a segunda vinda de Jesus, ou seja, com o fim dos tempos. E aí nós nos perguntamos, como será esse tempo? Como é que os discípulos de Jesus devem vivê-lo? E aí Jesus aponta 3 dimensões que são fundamentais. Em primeiro lugar, este tempo será um tempo simultaneamente inquietante, mas também desafiante. Ao longo do caminho aparecerão falsos profetas, falsos messias e também vendedores de ilusões interessados em lançar a confusão nas comunidades cristãs e em assustá-las
com discursos ameaçadores. O que diz Jesus a nós? Veja o que ele recomenda: não os sigais, não vos deixeis enganar. Surgirão guerras, revoltas, como sempre acontece ao longo da história do mundo e da humanidade. E alguns usarão tudo isso para assustar e confundir aqueles que creem. Jesus avisa: não vos alarmeis. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. O versículo 9 do Evangelho. Os discípulos de Jesus não devem deixar-se contaminar pela febre escatológica, esta febre que fala do fim do mundo, que paralisa, que rouba o discernimento, que causa alarme, inquietação. Mas os discípulos devem caminhar serenamente, avançando de olhos postos em Deus, preocupando-se em viver uma vida cristã cada vez mais comprometida, empenhando-se em quê? Na transformação deste mundo onde peregrinam. Em segundo lugar, será um tempo também de esperança. Recordemos, que nós estamos vivendo neste ano de 2025, o ano santo da esperança. Jesus fala de um tempo em que já será possível vislumbrar os sinais desse mundo novo que Deus quer oferecer aos seus filhos. Para dizer essa realidade, Jesus lança mão de certas imagens que são como que imagens apocalípticas, Ele fala: há de erguer-se um povo contra outro povo, um reino contra outro reino, haverá grandes terremotos, em diversos lugares haverá fome, epidemias, haverá fenômenos espantosos e grandes sinais no céu. São imagens apocalípticas, frequentemente usadas pelos pregadores populares daquela época para falar do quê? Do final do tempo, do final dos tempos, do final do mundo. O mundo velho do pecado, do egoísmo, da mentira, da injustiça, da maldade. Mas também para falar da chegada de um mundo novo, o mundo da verdade, da justiça, da paz. Irmãos e irmãs, naturalmente os discípulos não devem esperar esse mundo novo de braços cruzados, e nem nós. Mas os discípulos e todos nós que também acreditamos, devemos nos empenhar na construção desse mundo novo. Contudo, a libertação da humanidade não se concretizará no tempo da história, mas só se concretizará plenamente com a segunda vinda de Jesus, que nós estamos aguardando. E em terceiro lugar, será um mundo onde os que acreditam experimentarão em cada passo do caminho também as perseguições, as condenações e até o martírio. O mundo pode odiá-los, será oposição contra eles. Mas vejam, Deus vai acompanhá-los a cada instante e cuidará deles com um amor que é único, um amor de Pai. Com a força de Deus, eles enfrentarão os adversários e vão resistir aos sofrimentos, à tortura, à prisão e à morte, nos fala o Evangelho nos versículos 13 a 15. Assim, com a ajuda de Deus, eles poderão resistir à dor de ser traídos pelos próprios até familiares e amigos. E no final de todo esse caminho exigente, a salvação de Deus estará esperando. A vida daqueles que acreditam nunca será uma vida fracassada. A morte não será uma derrota, porque todos estão destinados à vida eterna. Desta forma, e já concluindo, o discurso escatológico, esse discurso de Jesus que fala das coisas últimas, não é uma informação detalhada das catástrofes, desgraças que podem esperar a humanidade e que vão pôr fim à história. Não é isso. Mas é uma leitura muito lúcida, muito profética sobre o sentido da história da humanidade, sobre o caminho que o ser humano é convidado a percorrer na Terra, entre os desafios do mundo e as consolações de Deus. Ou seja, a realidade decisiva dessa história da salvação é que Deus, ele permanece sempre no leme deste barco onde a humanidade viaja, conduzindo os seus filhos queridos em direção a um porto seguro, onde os espera a vida definitiva.
É o que a liturgia deste penúltimo domingo do nosso ano litúrgico, do tempo comum, está nos falando. Nossa esperança, nossa confiança deve ser depositada em Deus. Podemos passar muitas tribulações, mas o Senhor está sempre junto de nós e caminha ao nosso lado e quer nos conduzir à salvação eterna. Um bom domingo a todos e que o Senhor os abençoe e os guarde sempre. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.